Olá, está começando agora mais uma edição do PorcCast. Meu nome é Amanda, sou gerente de serviços técnicos na Grosseria Speak e hoje nós vamos falar sobre o impacto do índice genético na rentabilidade do produtor, com foco na área de reprodução. Para a nossa conversa de hoje, nós temos aqui o Rafael Ono, gerente de genética, e o Márcio Faleiros, gerente de contas-chave. Sejam bem-vindos. Olá, Amanda. É um prazer estar aqui com você e com o Márcio. Olá, Amanda. É um prazer estar aqui também. Muito obrigado pelo convite. Bom, pessoal, para iniciarmos nossa conversa, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o que é o índice genético, né? O índice genético, ele é uma projeção do melhoramento genético ou ele é uma ferramenta econômica que tem impacto direto na rentabilidade do produtor? Como que nasce esse índice genético e qual que é o impacto desse índice genético na eficiência do sistema de produção? Amanda, o índice genético ele é uma ferramenta, tá, econômica para a gente analisar como que está o progresso genético dentro do nosso programa. Como que ele é calculado? O índice genético ele é calculado com base nos EBVs, né, ou valores genéticos estimados. Então, para cada característica a gente tem um EBV, né, um valor genético. E esses EBVs eles são ponderados dentro do índice pelo valor econômico de cada característica. Então, qual é a característica que tem o maior impacto, por exemplo, nas linhas maternas ou nas linhas paternas? Então, com isso, o índice ele faz essa combinação então, de valores genéticos mais os valores econômicos de cada característica. Somado a isso, a gente tem um índice único que combina os valores genéticos e os valores econômicos de cada característica. Conforme o Uno explicou, né, o índice genético ele é composto de várias características. E são essas características que a gente mede no campo. Né? E é com isso que o produtor trabalha. Medindo essas características separadas, ele tem como avaliar se o índice genético está caminhando dentro da unidade dele. Exemplo de característica como o próprio nascidos totais, desmamado porca ano, mortalidade da maternidade, que são índices que entram na confecção do índice genético e é medido pelo produtor ao longo do tempo. Certo. Rafael, só voltando um passo atrás, você falou de como é feita essa composição do índice genético, como que é feita essa atualização do índice genético, que é uma dúvida recorrente que nós temos a campo, né? Essa atualização, porque ano a ano a gente tem uma atualização do índice genético, dessas características que compõem o índice genético, né? Tanto das características zootécnicas quanto do peso econômico dessas características. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como que é feita essa atualização? Sim, Amanda. A avaliação genética, a gente tem o resultado de avaliação genética toda semana, certo? Então, toda semana a gente tem uma avaliação e toda semana muda o índice, né? Muda o valor genético fica mais acurado. Então, a gente tem uma mudança no índice toda semana. Por quê? Porque a gente está sempre em progresso. A gente está sempre melhorando, a gente está fazendo a introdução de novas características. Algumas características se tornam mais importantes que outras, como, por exemplo, hoje, no cenário mundial, não só aqui no Brasil, hoje a longevidade, né, a mortalidade das fêmeas é muito importante. Então, hoje ela tem um impacto maior no nosso índice, que não tinha há alguns anos atrás, que, por exemplo, a característica de maior importância às vezes era somente o nascido total, por exemplo, certo? Então todo ano é revisado e é feita essa atualização dos índices, tá? E dentro da produção, na realidade, o que a gente faz é correr atrás da genética, né? A genética vai sinalizando o potencial genético daqueles animais e a gente no campo vai tentando chegar cada vez mais próximo. Né? A segurança que a gente tem que essa evolução do índice genético, ela funciona, é justamente a evolução na produtividade das granjas. Né? A gente vê isso palpável nos próprios índices de zootécnicos das granjas. Né? O que o melhoramento genético faz é ponderar o valor econômico desses índices separados dentro do índice global, né? Muito bom, pessoal. Então, aproveitando, Márcio, que você falou dos índices, né, do desempenho a campo, quando a gente fala, então, do índice genético para a linha materna, o que ele vai medir de verdade do ponto de vista de rentabilidade? Exato. Essa é uma boa pergunta, Amanda, porque, na realidade, o índice genético para reprodução ele é composto por vários índices, né? Mas um dos índices principais é o desmamado porca ano. Ao longo do tempo foram tendo algumas variações nessas características, mas o desmamado porca ano segue sendo um motor, né, da produtividade na linha materna, né? E esse ponto, né, que a gente tem
uma segurança muito grande, é que quando a gente pega o potencial genético hoje, né, das linhas maternas da PIC aqui no Brasil, a gente tem, né, dentro do nosso benchmark já uma média de 32 desmamado, 32,4 desmamado porca ano e um top 10 de 36. Top 10% dentro do benchmark. Então, isso nos mostra que a gente está no caminho certo, a gente está correndo. O potencial genético é maior? É maior, claro, porque são linhas puras dentro de um ambiente totalmente controlado. Mas no campo, nas características que a gente mede, né, efetivamente dentro da produção, a gente vem mostrando essa evolução ao longo do tempo. É importante considerar que esses benchmarks têm mais de 300 mil fêmeas e são Sim. de ambientes totalmente diferentes no Brasil Variado, inteiro, né? exatamente. Amanda, então complementando, né, o que o Márcio falou, hoje a gente tem, falando de sistemas, né, hoje nós temos dentro do programa de melhoramento genético da AgroSéries PIC, o programa de GeneX Bred materno, que é avaliar as fêmeas em ambientes comerciais. Então a gente tem várias fêmeas, várias nossas matrizes em diversos sistemas diferentes. Com isso a gente obtém as informações delas que vão influenciar no cálculo dos valores genéticos dos animais elite que estão nas granjas núcleo. Então, isso melhorando a estimativa do valor genético e a gente tem um índice mais acurado desses animais. Que traz as informações do campo, Sim, né? isso aí. Muito bom, muito bom. E vocês estão falando aqui da produtividade, o Márcio citou alguns números. Nós sabemos, então, que o progresso genético, então, ele seria o melhor seguro contra as crises da suinocultura. Qual que é o custo invisível de não investir em genética? Eu vejo que, na realidade, o não investimento em genética é a garantia que você ou vai estar estabilizado ou vai estar perdendo potencial. O não investimento. E, por outro lado, o investimento em tecnologia genética e melhoramento genético, você tem uma segurança que você está com o potencial genético disponível para você. E aí sim, o explorar o potencial genético é que você vai contar com o seu parceiro, com assistência técnica, com assistência para o produto funcionar. Então, assim, eu não vejo outro caminho a não ser investir no melhoramento genético, porque o não investimento é a sua garantia que você não vai sair do lugar, certo? Márcio, você poderia comentar sobre o quanto que esse custo de investimento em genética representa hoje no sistema? Falando em valores, né, na realidade, o investimento em custo genético, em melhoramento genético hoje, ao longo desses 30 anos aí que a gente trabalha com melhoramento genético, ele está na casa ali dos 1,5%, entre 1,5% a 3%, dependendo do modelo do sistema de melhoramento que o cliente usa, né? E, portanto, assim, é um custo de produção muito baixo frente ao custo de produção total do sistema, né? E aí o fato da gente tratar ele como se fosse um seguro realmente é porque em momentos de crise, se você tem esse investimento já ao longo do tempo no melhoramento genético, por muitas vezes, você vai ser aquele cliente que vai ou perder menos ou empatar durante a crise. Diferente de quem não está investindo em melhoramento genético, que às vezes chega a perder valores consideráveis aí em momentos de crise. Esse é o principal ponto que a gente trata o melhoramento genético como, sim, é um custo baixo de produção e ele é um seguro para os momentos de crise. Concordo, né, com o posicionamento do Márcio. Você não fazendo essa atualização, o produtor ele acaba tendo um atraso genético, a gente chama de lag genético, né, em relação às granjas atualizadas. Então você aumenta essa distância, você não tem todo o potencial que a gente consegue distribuir para os nossos clientes. Ainda mais hoje, né, com a Granja Gênesis no Brasil, que a gente está produzindo as melhores fêmeas, os melhores machos e disponibilizando já direto para o produtor, certo? Então a gente não tem essa distância, esse lag genético comparado com outros países que, por exemplo, só importam animais. Rafael, tem uma pergunta que é recorrente hoje entre os produtores, que é a seguinte: o animal hoje de índice 100 é o mesmo animal de índice 100 de 2 anos atrás? Não, Amanda, não é igual. Por quê? Nós fazemos a padronização do nosso índice de seleção, certo? Então, nós utilizamos a média dos animais nascidos nos últimos 2 anos nas nossas granjas elite, nas nossas granjas núcleos, e ela fica com uma base móvel, certo? Então,
Hoje, no comparativo, a gente compara com os animais de 2 anos atrás. Daqui 2 anos, essa média mudou, ela não é a mesma. Então, o animal ele melhorou nesses 2 anos. Então, o animal de hoje de 100 pontos é melhor do que o animal de 100 pontos há 2 anos atrás, tá? É porque ele agregou todas essas novas Isso, ele agregou características, a acurácia do toda a programa. atualização do índice, né, toda a acurácia dos índices, das características. E complementando isso, no campo é muito fácil da gente identificar, porque a gente trabalhando com um programa do melhoramento genético com a base móvel desse acompanhamento do índice, você vê a evolução das características dentro das granjas. Então você tem aquela certeza de que o melhoramento genético está fazendo efeito ali. Você está vendo o desmamado porcano subir, o próprio nascidos totais, a taxa de aparição subir ao longo do sistema, né? Ao longo do tempo dentro do mesmo sistema e com o mesmo programa genético na realidade. Então você vê a evolução das características de acordo com o que o melhoramento genético promete para a gente, né? É muito interessante, né, acompanhar o que a genética promete ali da evolução, do progresso daqui a 5, 10 anos e o que está acontecendo a campo, né? Às vezes, algumas características que a gente tem de estimativa para os 10 anos já estão acontecendo hoje, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o interessante é que aí você, como é que fala? Você desafia o cliente, né? Porque se a gente fala que está entregando aquele potencial genético, se ele não tiver conseguindo, ele fica preocupado em não conseguir. E isso faz com que a gente também, como empresa, a gente corra atrás, né, dos serviços técnicos, serviços veterinários, para a gente conseguir explorar o potencial genético que a genética está entregando, né? Muito bom, pessoal. Para encerrar esse programa, tem uma última pergunta para vocês. Se vocês tivessem que deixar um recado aqui para o nosso ouvinte, para o produtor, que está pensando nesse investimento, né, ou que está adiando um pouco esse investimento, o que é mais caro? Investir em genética e não capturar esse potencial, ou simplesmente não investir porque o cliente está acreditando que não tem a estrutura necessária para manter esse programa de melhoramento ou esse animal produzindo dessa forma? Certo. Eu assim, né, para mim é bem claro, né, que o não investimento em genética, a única certeza que você vai ter é que você vai estar estabilizado ou não vai melhorar nada, né? Então, isso é muito claro. O fato de você investir no melhoramento genético, e principalmente em função dele ser um percentual baixo do custo de produção, pelo menos você tem o potencial genético à sua disposição. E aí cabe a você explorar ele mais ou menos, mas ali o potencial genético ele está disponível para você, né? E aí o importante é você gerenciar os outros fatores para que você explore esse melhoramento genético, né? Que está ali. Um outro ponto que eu gostaria de destacar muito forte é que ao longo do tempo a gente acompanha as contas que realmente investem no melhoramento genético da forma eficiente. E a gente claramente você vê a evolução dessas contas, tanto em crescimento, em volume de produção da suinocultura, como em crescimento na produtividade. Não fazer esse investimento, você não tem essa reposição com material atualizado. Então, essa distância, como a gente já tinha discutido anteriormente, ela vai ficando maior. Você com animais menos atualizados, a sua produção é menor comparada com os produtores que fazem essa atualização constantemente. E além disso, Amanda, o custo, né, para você recuperar esse tempo perdido é muito maior do que se você tivesse feito essa atualização anualmente, né? Excelente, pessoal. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui compartilhando as experiências e todo o conhecimento de vocês. Obrigado, Amanda. Né, foi um prazer estar aqui com você e com o Márcio neste programa. Mais uma vez, Amanda, muito obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição. Esse podcast fica por aqui. Um abraço e até o próximo programa.